Quero ouvir coisas criativas hoje. Olá, queridos e queridas. Mais uma noite, mais uma aula, mais um conteúdo. Caderninho, bloquinho na mão, lápis, borracha, atenção, seu caderno, computador, seu tablet, e vai desenvolvendo aí alguma forma de escrita. Não confie só na sua memória. Pode printar as telas, mas também pode ir lá depois assistir às aulas que a gente está gravando e também pegar os slides e estudar em casa com calma. Bem, a gente começa hoje um novo módulo. Estamos na nossa 6ª semana de curso. Vamos ficar aí por 5 semanas batendo em cima do Manual de Redação da Presidência da República, para a gente compreender a redação oficial. É claro que o manual é a nossa referência, mas eu vou trazer material para além do manual. Então, quem tiver condição de baixar o manual para o seu computador, vai baixando e vai lendo. Então, já coloca aí, já anota no seu bloquinho de bilhete, de lembrança, na geladeira, coloca na sua coxa, põe na testa, escreve tudo que você precisa tomar conta do manual. Pode ir na sequência inicial. As páginas mais iniciais do manual lidam com as questões da redação em si, com as características da redação em si, tá? Oficial. Depois tem um bloco de gramática, muita coisa de gramática. A gente vai tocar em alguns pontos e depois tem a parte dos documentos. A gente também vai tocar em alguns momentos. Então, o mais importante é conhecer a parte inicial. As primeiras 40 páginas dizem respeito a esse momento da teoria da redação oficial. Tá bom? Então, a gente vai lidar agora com essa questão, redação oficial. Eu coloquei até do verde e amarelo, você compreender que cada país tem a sua normativa. Cada país tem a forma de escrever o seu texto e de forma de se manifestar. Então, é importante que os documentos oficiais, especificamente os oficiais, né, eles tenham os registros dos órgãos de origem. Então, geralmente tem o timbre. Aí vocês vão perceber que na comunicação oficial você tem até uma relação de hierarquia. Tá? Então, geralmente, nos documentos tem o brasão da República, tem, às vezes, o nome do órgão, aí tem o órgão, se é subordinado a um órgão, o órgão máximo vem primeiro, depois vem o anterior, o subordinado a ele, depois vem. Você vai criando uma cadeia, tá? Hierárquica de órgão. Então, por exemplo, no Instituto, então você tem o brasão, tem o Ministério da Educação, aí depois tem o Instituto Federal de Brasília. Por quê? Porque nós somos ligados diretamente ao MEC. Tá? MEC. Aí, se porventura o Campus Brasília for fazer um ofício e mandar para o Itamaraty, por exemplo, aí depois do IFB vem IFB Campus Brasília. Então, essa hierarquia já está lá no cabeçalho, tá bom? O cabeçalho é aquela parte inicial de identificação da origem do documento. Então, todos os documentos oficiais precisam ter esse cabeçalho, tá? Lá em cima, que é onde fica logo, tá? Para caracterizar que é um documento oficial. Tá? E, às vezes, quando esse documento tem que ir para outro país, tem que extrapolar as fronteiras do país, aí existem as traduções que são feitas, tá? E, às vezes, tem até que trabalhar com traduções juramentadas, coisa de quarta ordem, nesse sentido aí. Mas, por enquanto, só para vocês entenderem que é um documento sério, tem que ter muita responsabilidade, e aí eu vou mostrar a vocês por que esse tema, ou este assunto, merece uma atenção especial no nosso curso. Tá bom? Então, por enquanto, ok? Até aqui tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Está chegando bem o som? Cadê aquele sim, aquele não lá no chat? Pode ok.
nós somos 15 frequentes, eu quero 15 respostas. Tem uma, duas, vamos lá, 3, 4, vamos lá. Tá? Atenção, 5, 6, 7, tem que estar coro. 8, já tem coro já tá metade mais um. 9, cadê os outros? 10, ok. 11, tá? Então já temos coro qualificado, quer dizer, 2 terços. Muito bem, mas eu quero que todos escrevam, viu? Não quero ninguém me esquecendo, não, porque eu sou ciumento. Se você não escrever aqui, eu vou entender que você não está nem aí para mim, tá? Então, ok. Então, primeira questão, quero que vocês entendam. Cadê os 4 que não responderam até agora? Cadê os 4? Faltam 4 alunos aí, tá? Vamos lá. Então, assim, ó. Então, primeira compreensão. O que é a redação oficial? O que é a redação oficial? Tá? Então, vamos compreender essa primeira informação para que vocês tenham uma noção. Primeiramente, a redação é chamada de redação oficial porque é o governo falando. O que eu chamo de governo? Governo. Vou chamar de administração pública, direta ou indireta. Então, por exemplo, o Ministério da Administração Pública, a Presidência da Administração Pública, o Congresso da Administração Pública, o STF é uma Administração Pública, a Petrobras é Administração Pública, é claro que com outra natureza, tá? A CAPES é uma administração pública. Então, vocês têm vários órgãos, tá? Então, a primeira mensagem é o governo falando, tá? Mas é claro que a gente também tem o caminho inverso. No comércio, é o comércio mandando mensagem para o governo. Ou então o governo fala com o comércio que responde ao comércio. Então, geralmente, o governo abre uma licitação, tá? Aí põe lá um edital. Aí os comércios vão lá concorrer, então tem que responder àquela licitação com os documentos necessários. Às vezes tem uma carta, às vezes tem um relatório, às vezes tem uns formulários, tem que preencher tudo dentro de um padrão. Então, vocês têm que entender que essa parte é fundamental, entender. Então, a redação oficial, ela tem um ponto de origem, o governo. Agora, com quem o governo fala? Primeiro, ele fala com ele mesmo. Então, quando você tem, por exemplo, o MEC falando com o Ministério da Economia, dizendo, olha, eu preciso de mais dinheiro, porque as bolsas não foram pagas, então preciso de um suplemento. Então, o MEC, quando faz essa mensagem para o Ministério da Economia, ele não faz oralmente, ele faz via documento. Tá? Então, é o governo falando entre si. Quando, por exemplo, o Congresso manda ou a AGU manda uma equipe para inspecionar o Instituto, vem um ofício de apresentação de cada auditor, o que vai fazer, quando vai fazer, o que ele quer, precisa, ou seja, é o governo falando com o governo. Então, primeiro que você tem noção, você tem que entender. A administração tem um eu que fala. Esse eu, vamos retomar lá nas funções de linguagem, entendeu? Na teoria da comunicação. Há um eu que fala, tá? É um ponto de partida, há um emissor. Esse emissor, que é o governo, fala com quem? Fala com o governo em si, que são órgãos diferenciados. Só que o governo fala entre si de duas maneiras. Ele fala externamente entre os órgãos e internamente no mesmo órgão. Então, por exemplo, quando o MEC vai mandar uma mensagem, vamos imaginar que o MEC vai autorizar a ida de nossa reitora do Instituto para o exterior. Ele vai mandar uma mensagem para o Itamaraty. Então, o MEC manda um documento externo, porque vai sair do MEC e vai para o Itamaraty. Vamos imaginar que o Instituto mande o documento para o MEC. É um documento externo, porque vai sair do Instituto e vai para o MEC. Esse documento externo, atenção, aí vem a grande diferença, tá? Ele tem um nome. Tá? Então, quando a comunicação ela é externa,
externa, ela vai via ofício. Ofício. Tá? Então, a comunicação externa vai via ofício. O que é o ofício? Ofício é uma comunicação externa entre órgãos. É uma comunicação entre órgãos. Quando eu falo entre órgãos, você já sabe que ela é externa. Mas pode acontecer do instituto, por exemplo, a reitora falar com a diretora do Campus Brasília. É o mesmo órgão. O Instituto Federal de Brasília tem uma reitoria, igual a ANB tem uma reitoria, que é a nossa cabeça de comando, e tem os campi. Então, Brasília é um campus do IFB. Então, está ligado à reitora. Então, o que acontece? Tá? Essa comunicação interna, ela se dá via memorando. Aí vem uma pequena diferença aí. Antes, falava-se em ofício interno e ofício externo. Essa nomenclatura, ela acabou porque, no lugar do ofício interno, veio a palavra memorando, que é a comunicação que gira internamente no mesmo órgão. Só que o manual agora tem uma novidade. Ele não trata mais do nome memorando, fala apenas de ofício. Então, não importa se ele é externo ou ele é interno. Mas, atenção, isso é o manual da presidência que faz essa junção. Porque outros manuais diferenciam. Então, quando a comunicação ela é externa, ela é um ofício. Quando a comunicação ela é interna, ela é um memorando. Isso ainda há alguns aí. Então, vocês, quando forem fazer concurso, prestem atenção qual é a banca que vai cobrar, porque se indicar um material que trabalha com essa nomenclatura, você vai ter que saber diferenciar. Para repetir, o ofício circula externamente, o memorando circula internamente no mesmo órgão. Perfeito? Então, o governo fala consigo mesmo, por meio desse instrumento. Tá? Mas pode ser uma carta, entendeu? Pode ser um relatório. Então, existem outras maneiras, mas o ofício é o mais consagrado. Mas também o governo fala com as instituições privadas. E aí entra o comércio. Então, por exemplo, via de regra, essa comunicação. Então, o governo fala, às vezes, por um edital, às vezes por uma comunicação em jornal, às vezes por uma carta, às vezes por um ofício. Então, o governo também fala com instituições privadas. Tá? E aí é comum vocês perceberem a participação. Então, às vezes, tem que participar num pregão. Então, o governo comunica, as empresas vão se comunicar com o governo. Então, o governo fala consigo, com as instituições privadas, mas também o governo fala em particular com o cidadão. Então, você, quando recebe, por exemplo, uma carta da Receita Federal dizendo que o seu imposto de renda teve problema, então você ali está sendo uma comunicação do governo com você. Tá? Às vezes, por exemplo, quando você recebe uma carta da CAESB dizendo que a sua água vai ser cortada porque você atrasou, então que você vai ganhar uma bandeira, que você vai ganhar um bônus, essa comunicação é uma comunicação de governo para particular. Então, é importante saber a primeira questão. A redação oficial é o governo falando entre si para as instituições privadas e para os cidadãos em particular. Até aqui, tudo bem? Ok? Está entendendo? 2, 3, 4, 5. Cadê as respostas? 5, só tem 5. Nós somos 15. 6, estou contando aqui. 7, depois eu vou printar a cela 8, 9. Vou printar a cela e vou dar a tarefinha como 9, 10. Está faltando aqui, faltam 4 ainda. Depois eu printar a tela aqui e vou dar o quê para quem está participando. Quem está só de corpo presente vai ser punido. Estou cruel hoje, hein? Muito bem. Aí você quer que você trabalhe a primeira ideia
importante na redação oficial. A característica número 1, principal. Todo documento em redação oficial precisa ser impessoal e claro. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando a reitora vai escrever um ofício, vai assinar um ofício, não é a Luciana falando, é o cargo falando. Então, nesse momento, ela tem que tomar bastante cuidado em não carregar o texto dela com pessoalidade. Por isso que a gente diz, evitem usar o eu, evitem usar adjetivos. Por quê? Porque são expressões pessoais, subjetivas. Então, primeira questão, se você não pode escrever uma redação, ou um ofício, um memorando, ou uma carta, ou um requerimento, de maneira muito pessoal. É claro que o requerimento tem uma pessoalidade, porque é você pedindo alguma coisa ao governo, tá? Mas você tem que saber lidar com essa questão. Eu vou comunicar isso aqui a vocês quando a gente for trabalhar essa questão dos elementos da comunicação. Clareza. Na verdade, isso aqui não é só da comunicação. Toda comunicação precisa ser clara. Esse princípio da clareza ele é fundamental em qualquer comunicação. Se você não for claro no que está dizendo, então a sua comunicação não tem qualquer sentido, não tem qualquer sentido. Tá? Então a clareza é a parte fundamental do processo de comunicação. Toda comunicação precisa ser clara. Se eu faço assim, eu estou me comunicando com vocês. Isso precisa ser claro. Se eu faço assim, eu estou me comunicando com você. Preciso ser claro. Se eu digo assim, gente, hoje o dia está assim, 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 assado, sabe? E aí o que acontece? Você não sabe se o dia está legal ou está ruim. Então eu preciso me definir. Mas olha, de manhã foi bom, à tarde foi ruim. Então diga, pessoal, hoje de manhã foi legal, à tarde foi ruim. Mas se eu ficar assim, meu dia hoje foi, o que aconteceu? Você não sabe o que quer dizer. Então é preciso clareza. A forma de dizer é fundamental no processo de educação, de comunicação. E aí, veja, quando vocês forem ler o manual, vocês vão se preocupar com duas situações. Na verdade, com algumas situações. Primeiramente, tá? No manual, porque ele tem tá? Ele tem duas versões. Uma versão de 2002, tá? Que é a primeira versão. Na verdade, a primeira versão foi de 95, ou seja, é a segunda versão. E a versão 2018, tá? Então, vamos cotejar. Cotejar é comparar as duas versões. Aí você vai ficar atento o que a de 2008 traz, tá? Diferente da de 2002. Sabendo que se você tiver o manual 2002, ele já está desatualizado. Então, leia sempre o 2018. É importante consultar. Então, a primeira questão. No capítulo Atributos da Redação Oficial, tá? Em 2002, dizia o seguinte, que são atributos a impessoalidade, a clareza, a concisão, a formalidade e a uniformidade. Observe que ele acrescentaram coisas aqui em 2018. Por isso, bastante atenção, tá? Bastante atenção. Ok, Júlio, tudo bem, Júlio. Então, vou considerar isso aqui, o Caetano. Então, veja, em 2018, ele já colocou como atributo a clareza e precisão, a objetividade, a concisão, a coerência e coesão. Aí começou, informalidade, clareza continua, concisão continua, a formalidade e a padronização. Veja que ele acrescentou a precisão,
acrescentou a objetividade, acrescentou a coesão e a coerência. Perceberam? Então, é isso que vocês têm bastante cuidado. Então, se você for fazer um concurso, e você estiver lendo o Manual 2002, você vai estar desatualizado. Então, quem tem, já deixa, joga fora e pega o 2018 para você entender isso aqui. Outra mudança. Padronização também, professor. Isso. Padronização também entrou aqui, é verdade. Não estava no 2002, já está no 2018. Perfeitamente. Tá? Mas aí eu só coloquei para vocês compararem, mas vocês vão ficar de olho no 2018. No padrão ofício, olha aqui, a diferença aqui fundamental. No 2002, eram correspondências que apresentavam a mesma forma e diferentes funções, memorando, ofício e aviso. Então, o 2002 tinha esses 3 documentos. O memorando era o ofício interno, o ofício era uma comunicação externa e o aviso é o memorando, só que era entre ministros. Então, a comunicação de ministro com outro ministro é por meio de aviso, que é o mesmo memorando. Então, o que aconteceu? Em 2018, eles padronizaram tudo em torno do ofício. Então, o ofício hoje serve tanto para o termo memorando, quanto para ofício, quanto para aviso. Mas preste atenção na banca, isso é o manual da presidência. Se a banca adotar, por exemplo, o manual do Judiciário, o manual do Congresso, lá ele diferencia o memorando de ofício. E aí você não pode esquecer. A banca vai seguir o material que ela adotou. Vocativo. No manual de 2002, o termo prezado e prezada era proibido. Tá? Então, porque, segundo eles, feria o princípio da impessoalidade. Então, não podia falar prezada reitora, prezado ministro, não podia falar isso não, porque é vedado. Já no 2018, esse termo passou a ser legítimo, tá bom? É claro que você vai respeitar a estrutura do endereçamento, mas você pode tratar a pessoa assim. Prezado diretor, prezada senhora, tá? Então, essa é a questão. Então, atenção para vocês não se confundirem. Em termos de telegrama e fax, em 2002, eram correspondências oficiais. Nesse agora, não tem. Telegrama e fax, é que vocês nem sabem nem o que é isso, né? Os mais novos sabem o que é isso. Tá? Não existe mais. Mas, em compensação, além de tirar o telegrama e o fax, eles colocaram o e-mail, que é um documento também. Então, veja que o 2018 já atualiza melhor o material. Tá? Ok. Então, até aqui eu paro, para a gente não ficar muito tempo, porque só tem só meia hora de gravação, tá? Para que vocês se introduzam. Então, hoje é uma aula introdutória para vocês lerem o manual. Pergunto, até aqui, algum problema, alguma questão? Querem colocar, querem perguntar? Ou se está o quê? Respostas. Cadê vocês? Está ok, Matos, ok, Adilson, Bruno, ok, 3, 4, 5, 6, daqui a pouquinho não tá bom. 7, Edson, 8, cadê o restante? Somos 13. 2 saíram agora há pouco. Somos 13. Pode falar, Maria, pode falar, Ana, enquanto o pessoal responde aqui. Quem levantou a mão? Foi a Ana ou foi a Maria Barros que levantou a mão? Acho que a Ana foi sem querer. Ah, foi sem querer, Ana? Então, bate nela de novo para ela sair da tela. Perfeito. Ok? Então, eu vou parar a gravação aqui para a gente, para depois colocá-la no NEAD. Tá? E aí vocês
revisem, quem tiver. Então, vou parar aqui a gravação.